Este programa contém dramatizações e material que podem ser perturbadores para o público. Recomenda-se discrição do espectador. Após uma cirurgia cardíaca que o salvou, as primeiras férias de um caçador de tesouros amador se tornam um pesadelo quando ele se perde na selva australiana. Não iam me achar, tinha acabado pra mim. Ele está à mercê de um ambiente hostil, predadores mortais e a sua própria mente. Tava desejando morrer. Sem comida, água ou seus medicamentos vitais, ele chega mais perto da morte a cada passo. Sobreviver. Perdido no sertão. Os eventos deste filme aconteceram ao longo de 5 dias, no oeste da Austrália. Essa é uma história real. Dia 1. Theo Rosmulder está em suas férias de garimpo de ouro, em uma parte remota da Austrália Ocidental com sua esposa Pauline. Quer que eu pegue algo? Não, obrigado, amor. Tá com sorte? Sim, talvez seja hoje. Tomou seus remédios? Sim. Tomei mais cedo. Tchau. A caça ao tesouro é uma recompensa para Theo, pois está em recuperação de uma cirurgia cardíaca de ponte tripla. Ele precisa de medicamentos diários para controlar os batimentos do coração, e Pauline veio junto para ficar de olho nele. Eu não sentia o mesmo entusiasmo por detectar o ouro como o Theo, mas eu ia junto, que é o que uma boa esposa faz. Foi uma revelação impressionante para mim perceber como o matagal da Austrália Ocidental é remoto e desolado. Eu não tinha ideia. Se eu perdia a caravana de vista, eu parava na hora e a procurava, porque era só fazer uma curva errada e se distrair um pouco perdendo o resto do grupo de vista, que era facílimo se perder. Todos os caminhos eram iguais. O interior da Austrália é uma das regiões menos povoadas do mundo. Além de um assentamento aborígene a cerca de 10 quilômetros do acampamento de Theo, a área está completamente desabitada. Você podia dirigir por 8 horas sem parar e não encontrar uma alma viva, nem uma fazenda. A única coisa que você teria sorte de ver seriam talvez alguns camelos selvagens, burros e basicamente terra, árvores e mais nada. O interior também é lar de perigosos cães selvagens, os dingos. Predadores oportunistas que comem de tudo, de lagartos a cangurus. Às vezes até pessoas. Theo e seus 2 amigos, Doug e Brian, concentram sua busca em uma região remota de velhas minas da corrida do ouro dos anos 1900. Após 2 semanas caçando ouro, eles sentem que conhecem a área bem. Precisamos disso hoje? Tanto que eles deixam o GPS portátil no banco do carro. Às 5h30 de volta aqui. Ok. Boa sorte. Para ser sincero, estava ficando bem convencido. Já tinha saído tantas vezes sozinho e achava que conhecia a área como a palma da minha mão. Os homens vão se orientar de volta ao carro usando o sol, pois o interior tem poucas referências para a navegação. O plano era que só íamos sair por mais ou menos 1 hora no máximo. Decidimos que não iríamos ficar andando grandes distâncias. A febre do ouro. As pessoas falam sobre a febre do ouro e ela é basicamente isso. Se não encontra, é a ideia de encontrar. E sempre queria achar mais. Com uma pepita no bolso, suas perspectivas parecem boas.
Mas a sede de Theo por ouro acaba o dominando. E sua busca intensa o leva muito mais longe do que ele percebe. Eu fiquei tão absorto no que estava fazendo que não olhei onde estava. Aí olhei em volta e percebi que estava longe. Fiquei tão focado que não percebi. Enquanto Brian e Doug voltam em segurança, Theo não está apenas atrasado. Ele também perdeu sua única maneira de localizar o veículo deles. Nuvens pesadas surgem, apresentando-lhe um problema sério. Eu olhei para o céu e não havia sol nenhum por causa da cobertura das nuvens, que estavam absurdamente densas. Percebi, então, que estava ficando sério. Theo planejou refazer seus passos até o carro usando o sol. Sem isso. E sem um GPS. Ele não tem nenhuma maneira de se orientar. Basicamente, não conseguia achar exatamente em qual direção devia ir para voltar para o carro. E isso estava me deixando bem desanimado. Então eu arrisquei um palpite. Theo cometeu um erro que pode lhe custar a vida. Em vez de tentar encontrar o caminho de volta, ele deveria ter seguido a regra de ouro do sertão. Se você se perder, fique onde está e espere por resgate. Esse dia tá demorando. Agora já passou meia hora do tempo combinado. Os amigos de Theo estão preocupados com sua demora. Estava completamente desorientado, a tal ponto que eu não sabia onde era esquerda, direita, cima, baixo, norte, leste e oeste. Olhei em volta e lembro de pensar que já tinha estado ali, que a área era muito familiar. Percebi que não importava onde eu estava. Tudo parecia igual. Theo estava em um dos ambientes mais severos do mundo. Um deserto vasto, sem comida ou água, e todo igual. Sem uma bússola e com a luz diminuindo. Theo está completamente perdido. Não sabia como ia me safar e estava começando a anoitecer. Eu soube naquele momento que passaria uma noite ao ar livre se não encontrasse o caminho para casa. Então, nos últimos minutos de luz do dia, ele encontra uma cerca, alguma esperança no meio do nada. Nos disseram que se encontrasse uma trilha ou cerca, se segui-la, ela te levaria de volta à comunidade aborígene. Então tinha que descobrir para qual lado ir. Sua decisão pode ser a diferença entre a vida e a morte. Um caminho o levará ao assentamento aborígene e à segurança, mas o outro o levará ainda mais fundo na selva hostil. A quilômetros de ajuda, comida ou água. Perdido e sozinho, Theo precisa fazer uma escolha difícil. Esquerda ou direita? Com a noite caindo rapidamente, Theo decide arriscar. Percebendo que eu teria que passar uma noite fria ao ar livre, me esforcei ao máximo para tentar achar o caminho de volta para o acampamento.
Eu tomava remédios importantes para a operação do coração que fiz, então precisava voltar para tomar eles. Tomou seus remédios? Tomei mais cedo. A medicação de Theo é essencial para regularizar seu coração. Mas ele a deixou no acampamento. Perder doses pode fazer seu coração sair de controle e colocar sua vida em perigo imediato. No acampamento deles, Pauline está cada vez mais preocupada. Ele quase consegue se deixar em crise só de pensar nisso, se não tivesse os comprimidos. Meu coração não estava nada bem. Eu consegui ouvir ele batendo forte dentro da minha cabeça. E quanto mais andava, pior estava ficando. Theo apostou sua vida que a direção escolhida irá levá-lo à segurança. Ele continua ignorando a regra principal do sertão: ficar onde está quando se perder. Eu parti para seguir a trilha. Devo ter a seguido provavelmente por 1 hora. Sua aposta está prestes a falhar. Quando a trilha acabou, pensei que azar. Claro que a trilha que eu escolhi seguir era a trilha que levava no nada. Theo andou quilômetros na direção errada. Em vez da segurança da comunidade aborígene, ele acabou no fundo do deserto. Minha sorte não estava nada boa. Olá, Theo. Brian, me escuta? Pauline aqui. Pauline, a gente tá arrumando as coisas aqui. Preciso te dizer uma coisa séria. Theo ainda não voltou. O quê? Neste ponto, já estava escuro. Fomos até onde eles estavam, mas nenhum sinal de Theo junto com eles. A esposa de Theo soou o alarme, mas a busca só pode começar ao amanhecer. Mas sem a medicação, pode ser tarde demais. Mas não é o único perigo que Theo enfrenta. No inverno, as temperaturas no deserto caem muito. Ele está vestido apenas com roupas finas de algodão e corre sério risco de hipotermia. Meu Deus, que frio horrível. De noite ficava muito frio. Assim que o sol sumia, o calor todo ia junto. Pensei comigo mesmo. Bem, ok. Preciso encontrar um lugar para me enfiar e me tirar desse tempo ruim. Theo encara outra decisão crucial. Eu tinha que decidir se andava o caminho todo de volta ou se tentava achar algum lugar para acampar e passar a noite. Decidi procurar por algum buraco onde os cangurus dormiam. Theo abandona a cerca, sabendo que corre o risco de não encontrá-la novamente. Trocando a segurança da cerca, Theo parte à procura de um abrigo. Mas é perigoso. Fiquei um pouco inseguro quando cheguei lá. E não eram cangurus que tinham lá. Se fosse algum, tudo bem, eles só iam pular e ficar mais assustados do que eu ficaria. Meu medo era de que fossem dingos. Os dingos frequentemente dormem em buracos de canguru e atacam se forem perturbados. Lembro de ter entrado segurando forte na minha picareta.
Se eu incomodasse eles, podia ter problemas. Ele não tem outra opção a não ser entrar cautelosamente no abrigo. Se ficar ao ar livre, provavelmente morrerá de frio. A caverna está vazia, oferecendo abrigo, mas muito pouco conforto. O fato de que eu estava vestindo só uma camisa de algodão e jeans estava me deixando morrendo de frio. Continuamos procurando por todos os lados e buzinando, e eu me levantava e gritava muito chamando o nome dele. E foi aí que percebemos que a situação era bem séria. Conforme anoitece, ainda não há sinal de Theo. Então Pauline e Brian pedem ajuda às pessoas que conhecem cada pedaço deste terreno, os aborígenes locais. Posso te ajudar? Nós perdemos um amigo nosso a uns 8 quilômetros lá acima da trilha. Ele tem água? Não. Derek, vá buscar o resto. Sem saber que uma operação de busca está em andamento, Theo enfrenta uma longa e fria noite sozinho. Lá estava eu, encolhido naquele buraco na pedra que cobria provavelmente só 2/3 do meu corpo. Lembro de ter ouvido uma moto e me sentado, procurando de onde vinha o barulho, tentando ver se eu achava alguém. Comecei a correr em direção aos faróis, acenando e gritando. A moto era muito barulhenta, então não ouviram meus gritos ou qualquer outra coisa que fiz. Aí apenas seguiram em frente e os perdi de vista. Não acreditava naquilo. Foi aí que percebi que passaria a noite ao ar livre. E também percebi ali que estava em apuros. Theo sabe o que acontecerá com ele se ficar exposto ao sertão à noite. Bando de idiotas. Pensei que eu estava acabado. Dia 2. Theo sobreviveu a uma noite gelada. Embora tenha perdido uma chance de resgate, ele sabe que estão tentando encontrá-lo. Sabia que tinha muita gente me procurando, então tinha certeza que ia ser encontrado. Mas a ajuda tem que chegar em breve. Theo não só está sem os medicamentos essenciais para o coração, mas à medida que as temperaturas diurnas aumentam, também aumenta a chance de desidratação. Eu conseguia ver um monte de pedras bem grande e pensei que era ali que eu tinha que estar para ser encontrado. Se me seguissem, era ali que iriam procurar.
Theo ficou um dia inteiro sem sua medicação vital. Mas agora, uma operação de busca e resgate está em andamento. Pauline, o avião chega em 1 hora. Quando o avião estava chegando, foi quando eu pensei. Ele vai estar bem, o avião vai encontrá-lo. Toda hora eu via esses resgates onde o avião encontrava as pessoas. Pode levar, por favor? O que são? São os comprimidos pro coração que ele precisa. Sem elas, o coração entra em espasmo e ele podia ter um ataque cardíaco. Com a ajuda da polícia e de voluntários, os aborígenes agora podem compartilhar suas célebres habilidades de rastreamento. Mas encontrar uma pessoa em um terreno tão vasto é como encontrar uma agulha no palheiro. Theo não tem nem comida nem água e já passou 24 horas sem um medicamento vital que regula seu batimento cardíaco. As chances de sua morte aumentam a cada hora que passa. Eu sabia que minha energia estava caindo muito, porque eu não tinha absolutamente gordura nenhuma para queimar, já que só tinham 12 meses que tinha saído do hospital. Finalmente tinha chegado ao Monte de Pedras. Camuflado contra os arbustos em suas roupas claras. A melhor chance de Theo ser visto é encontrar um terreno elevado. Eu ouvi o motor ligado. Vi um avião sobrevoando e percebi que todo mundo estava me procurando mesmo. Aqui. Ei! Que coisa linda! Aqui. O avião de resgate está indo direto para Theo. Ele tem certeza de que o resgate está prestes a acontecer. Eu imaginava, pelo que via na TV, que se ele me visse, ele faria as asas do avião darem aquela balançada para os lados. Então, fiquei esperando por aquilo. Não me viu. Imaginei que me veriam a segunda vez, então. Na segunda vez que ele passou, eu estava gritando e acenando muito. Idiota! Idiota. Apesar de voar diretamente sobre ele, o piloto não conseguiu avistar Theo contra a vegetação. É um golpe devastador. Muitos estão procurando por ele, mas ele se sente totalmente sozinho. Eu xinguei ele bastante. Gritei e joguei pedras nele. Eu simplesmente não acreditava que estava lá, no meio do nada, sentado em um monte de pedras e ele não conseguiu me ver. A situação de Theo piora. Agora, seu corpo enfraquecido pela recente cirurgia cardíaca reage à frustração e a todo o esforço físico que ele tem feito. Um ano antes,
A operação de Theo envolveu a remoção de veias das suas pernas e enxertá-las em seu coração para bombear sangue melhor. O medicamento regula seu fluxo sanguíneo, e sem ele os batimentos cardíacos de Theo perdem o controle. Seu coração está em apuros. Eu tive visões dos enxertos sendo arrancados. Theo Rosmude está perdido no sertão há mais de 24 horas. Aviões de resgate não o viram. E sem a sua medicação vital, seu batimento cardíaco agora está perigosamente irregular. Meu coração estava descontrolado e eu tive que esperar ele se acalmar. Eu só rezava para que meu velho coração aguentasse, porque da forma que ele estava batendo e pulando as coisas não pareciam nada bem. Pensei na bateria do detector de metais, eu sabia que ela ainda tinha um pouco de energia. E tive a ideia de começar a desmontar aquela bateria e mexer nos fios para que ela criasse uma faísca. Tinha também alguns pedaços de madeira, aí achei que tinha tudo para o meu plano. Conectei todos os fios para que eles faiscassem quando eu juntasse dois deles, e aí talvez isso fizesse fogo. Há aviões sobrevoando a cada hora, mas até agora nenhum conseguiu vê-lo. Acender uma fogueira é talvez sua única chance. Vamos lá. Esforcei muito naquele plano, praticamente toda a tarde de domingo, e estava depositando todas as minhas esperanças naquilo. As coisas que eu queria acender para o meu plano dar certo simplesmente não pegaram fogo. Fiquei muito frustrado por ter desperdiçado uma boa bateria em um plano que não funcionou. Ao cair da segunda noite, sua chance de sobreviver é baixa. Ele ignora de novo a regra de ficar em um lugar só e continua a andar, na esperança de reencontrar a cerca. Mas quanto mais ele anda, mais desorientado ele fica. Eu estava sem senso de direção. Não tinha ideia de para onde estava realmente indo, estava esmo. Eu estava me afastando de onde eu tinha me perdido em vez de permanecer na mesma área. Dia 3. Além do defeito cardíaco de Theo, 48 horas sem água estão agora se tornando uma ameaça à sua vida. Uma pessoa saudável conseguiria ficar 3 dias sem água, mas Theo não é saudável e não bebe uma gota há 2 dias. A desidratação severa o leva cada vez mais à morte. Não é nada divertido quando o corpo começa a desligar. Cada parte do meu corpo estava doendo muito. Eu não podia nem me sentar sem que a parte do corpo que eu estava me recostando doesse. Quando andava, meus braços e pernas doíam. Tinha parado de pensar nas possibilidades de ser salvo e resgatado. E então comecei a pensar na luta pela sobrevivência. Comecei a perceber que tinha mesmo chance de morrer. Eu estava ficando muito fraco. Estava com muita sede, minha garganta estava constantemente seca e meus lábios estavam inchando. Eu não tinha nada para beber, não tinha água em lugar nenhum. O corpo de Theo está perdendo de 2 a 3 litros de fluido por dia, causando câimbras musculares, dores de cabeça e desorientação extrema. Desesperado por líquidos, ele toma uma decisão desconfortável.
E de repente me dei conta. Percebi algo. Aqueles eram os fluidos do meu corpo indo embora. A única coisa que estava me mantendo vivo, a única umidade que eu tinha, não podia ficar desperdiçando daquele jeito. Aquilo era pura água que eu estava desperdiçando. Quando decidi que aquilo era necessário para sobreviver, a primeira vez que bebi foi terrível. Essa primeira vez que bebi quase me fez vomitar. E lembro de ter ficado pensando que ao ser obrigado a fazer aquilo, com certeza meu orgulho ficou bem machucado. Cada vez que Theo bebe sua urina, ela se torna mais concentrada e hidrata menos. Quanto mais vezes eu bebia novamente. Ficava cada vez mais forte, pois eu ia absorvendo a água. O gosto só piorava, chegando a um ponto em que eu não conseguia mais beber de tão terrível. Eu estava simplesmente definhando completamente e sofrendo demais, tudo era muito difícil. Era como tentar fazer um carro funcionar com um tanque vazio. Cerca de 70 socorristas vasculham a paisagem, tentando encontrar Theo antes que seja tarde. Com base no último local onde foi visto, a polícia redefine a área de busca, mas Theo continua entrando e saindo dela. Eu estava perdendo a esperança. Eles voltavam pedindo desculpas, me dizendo que não o encontraram. E enquanto as buscas aéreas continuam a falhar em encontrá-lo, Theo está perdendo a esperança. Ele já devia ter passado por mim 14 vezes, mas já tinha desistido, sabia que não ia me ver. Theo está agora enfrentando sua terceira noite perdido no interior da Austrália. Sem comida e água, sua energia está se esgotando rapidamente. Eu estava solitário e com frio. Várias coisas passavam pela minha cabeça, já que eu não tinha nada a fazer além de pensar. Não era uma sensação nada boa. Ninguém deveria passar por aquilo. Foi simplesmente terrível. De repente, ele ouve o som aterrorizante de uma nova ameaça mortal. Os dingos e os cães selvagens estavam me observando constantemente. Eu realmente comecei a pensar que com certeza não sairia vivo daquilo. Dia 4. Os rastreadores aborígenes procuram Theo sem parar. Olha isso aqui. Eles conseguem algo em sua procura. Encontram uma pegada. Sim. Ele tem companhia. Mas eles também encontram outra pegada ao lado da de Theo. As pegadas de um predador, o dingo. Posso falar com você? Sim, claro. Ele tá vivo? Como sabe? Vimos suas pegadas. Os dingos o seguem. E vão continuar seguindo. Por quê? Para se ele cair. Eles me falaram que enquanto um animal está saudável e forte, um dingo não vai o seguir. Ele olharia e depois iria embora. Mas eles agem bem diferente quando sentem que o animal está muito debilitado. Aí eles o seguem mantendo distância, esperando que caia de fraqueza. Theo usa o resto da sua energia para continuar. Enquanto eu estava me movendo, eles não viriam. Mas assim que eu caísse, eles partiriam para o ataque. Mas ele continua a sair e entrar da área de busca, dificultando os esforços dos socorristas para encontrá-lo.
O raciocínio mental de Theo agora se tornou tão confuso que ele se agarra ao seu caro detector de metais, mas solta sua picareta, sua única defesa contra os dingos. Eu basicamente tinha deixado a única arma decente que tinha contra eles jogada lá atrás na terra. Eu tinha certeza que estaria morto em 24 horas. E conforme sua energia atinge o fundo do poço, Theo também começa a perder a sanidade. Eu estava alucinando. Eu sabia que estava delirando. Tá com sorte? Talvez seja hoje. O declínio de Theo significa que ele tem pouca energia para caminhar. Sua quarta noite exposto ao frio pode ser sua última, pois corre o risco de morrer de hipotermia. Ficou muito frio e começou um vendaval absurdo. Então eu basicamente sentei ali e tremi de frio a noite toda. E eu tremia de frio sem parar. Não conseguia me deitar por conta da dor. Tudo o que eu esperava era que o sol nascesse logo para poder me aquecer. Dia 5. Eu estava com tanta dor que estava começando a se tornar insuportável. Também sentia a cólica. Eu estava começando a pensar que não conseguiria sobreviver. Então não conseguia parar de começar a pensar na minha família. Pensar na minha mulher, meus filhos, meus amigos. Eu tinha certeza que ia morrer. Então decidi que deixaria um recado para todo mundo, me despedindo, atrás de um pedaço enferrujado de lata que eu ainda tinha, e foi o que fiz. Aquela era a minha última mensagem. Não tinha mais energia. Me despedi e escrevi que amava todos eles. Eu estava principalmente tentando deixar explicado para minha esposa que era culpa minha estar ali. Que cometi um erro estúpido. Um erro desnecessário. A religião fica muito, muito forte. Querido Deus, será que pode me ajudar? Se você me salvar dessa, serei mais devoto, prometo. Oi, amor. É sua mãe. Eu preciso te contar uma coisa. Sobre seu pai. A esposa de Theo tem estado na maior expectativa por notícias. Até agora, ela não ligou para seus 3 filhos para contar que o pai deles desapareceu. Ele foi atrás de ouro com o Brian e o Doug e não voltou.
Falei para os meus filhos não se preocuparem, que assim que a lua aparecesse, ele iria encontrar o caminho de volta. Meus filhos reiteraram isso, falando para mim que ia ficar tudo bem, que ele vai ser encontrado, tá tudo bem. E eu chorando muito, pois não tinha contado a eles o quão vasta era a área em que estávamos. Eles não tinham nem capacidade de imaginar. É seu pai, né? Na segunda-feira, acho que já o considerava morto. Eu realmente achava. Eu não conseguia nem imaginar como que alguém com o peso e a saúde que ele tinha pudesse viver tanto tempo sem comida, água e seus remédios essenciais do coração. Não conseguia mesmo. Theo Rosmuder estava 5 dias perdido, sem comida, água e sem seus remédios do coração. Tudo isso estava o levando à beira da morte. Não tinha mais nada no tanque, eu estava acabado. E eu estava, na verdade, desejando a morte. Theo não está mais procurando abrigo. Ele está buscando proteção para seu corpo. Não quer que Dingos comam seu corpo. Eu estava em uma situação tão desesperadora que cheguei ao ponto em que sentia que não tinha mais nenhuma escolha. Somente o que restava era decidir a forma que eu iria morrer. Então comecei a pensar, melhor morrer do melhor jeito possível. Encontrei uma caverna e, quando a vi, decidi que aquele seria um bom lugar para o meu descanso final. O que eu havia planejado era basicamente me arrastar para dentro do buraco e aí tampar a frente dele inteira da melhor forma possível. Eu basicamente não queria me tornar o jantar de um cachorro. Eu estava preparado para morrer. Eu sabia que não me restava muito tempo. Do nada eu consegui ouvir uma moto ao longe, olhei para aqueles lados procurando. Eu consegui ver uma moto e pensei que estava vendo coisas. Eu estava completamente convencido que não era real. Já tinha visto coisas que não estavam lá e tinha certeza que era só mais uma delas e não existia. Mas eu continuei observando. Eu estava observando, tentando decidir se aquilo era real ou não. Aí ela parou. Não estava tão perto de mim assim. Eu tinha que ou ficar ali parado rezando para que ele chegasse mais perto, ou tinha que andar até ele logo. Já tinha andado sem parar dias mesmo, andar mais um pouco era uma boa opção. Comecei a acenar sem parar. Era um esforço enorme só me levantar e acenar. À beira da morte, Theo perdeu por pouco outra oportunidade de resgate. Decidi virar
e voltar para onde estava antes. Eu já tinha me decidido, se eu fosse morrer, eu iria morrer pelo menos no lugar que eu tinha escolhido. Assim que eu consegui ver eles e percebi que finalmente eu tinha sido encontrado depois daquilo tudo, imediatamente caí de volta ao chão. Foi um grande sentimento de alívio enorme. Fiquei sentindo várias emoções ao mesmo tempo, mas principalmente que aquilo tudo tinha acabado. Que a ideia de morrer não ia virar realidade. Todos os planos que eu tinha de, entrar na caverna e deixar a natureza seguir seu curso e morrer, simplesmente não iam acontecer. E naquele momento que fui salvo, aqueles caras eram com certeza os sujeitos mais bonitos que eu já vi. O grupo de resgate encontrou pegadas recentes de Theo. Então os aborígenes finalmente o rastrearam. Não consigo nem explicar o tamanho do alívio que foi. Agradecer a Deus. Foi maravilhoso. Após 5 dias perdido no sertão da Austrália, Theo Rosmuda sofreu de desidratação severa e perdeu cerca de 16 quilos. Mas seu coração sobreviveu sem complicações maiores. Ele agora sabe que se tivesse ficado no lugar no primeiro dia, provavelmente teria sido encontrado dentro de algumas horas. Eu agradeço muito a todos os que estavam envolvidos. Tenho certeza que se não fossem seus esforços naquela época, eu não estaria aqui. E agora eu falo a todos, sem hesitação nenhuma, se você se perder, fique no lugar. Quando sai do lugar de onde se perdeu, aí você está realmente perdido. E pode custar a sua vida.